Pessoal, boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje eu vou construir com vocês um arco contracurvado. É um arco muito bonitinho, que lembra uma gota. Ele é um pouco gordinho e depois ele dá uma afinada na ponta. Lembrando que um arco, né, ele é um objeto geométrico. Mas obviamente também é um objeto de construção, enfim, estético também. Mas ele é um objeto que é formado por partes de circunferência. Aqui eu falei pra vocês que o vão AB mede 7,1. Fiz aqui. O vão é como se fosse, de algum modo, a base do nosso arco, né? Seria por aqui, por exemplo, que viriam as pilastras sendo retas perpendiculares, tanto a A quanto a B, que é um segmento paralelo ao chão, né? Quando a gente pensa numa construção efetiva. A construção desse arco tem alguns passos, tá? Mas não é um arco difícil ali, a gente só usa mediatriz e circunferências. O nosso passo 1, como em quase todos, é construir a mediatriz do nosso vão, né? Então, vou aqui construir a mediatriz do nosso vão. Abrir o compasso, um pouco mais com a metade. Determina 2 pontos que equidistam de A e B, fazendo 2 circunferências de mesmo raio. E agora, eu vou traçar a nossa mediatriz, passando aqui por essas intersecções. Fiz aqui tranquilamente a nossa mediatriz. Vou vir agora dando aquela limpada, né, pra, enfim, ficar mais organizado, mais limpo. Essa intersecção que a gente encontrou, esse ponto aqui, eu vou chamar ele de ponto C. E o nosso segundo passo é construir uma circunferência de centro em C e de raio AC. Todas as nossas próximas circunferências terão essa mesma medida de raio, então, você nem precisa mexer com o compasso. Eu não vou fazer, pessoal, a circunferência inteira. Essa parte, pra mim, é suficiente, tudo bem? E, obviamente, porque eu já sei onde eu quero chegar, então, eu também vou tentando organizar a minha construção de um modo mais limpo. Nosso próximo passo é construir 2 circunferências, uma com centro em A com essa mesma medida. Só que a circunferência inteira pouco me interessa, só me interessa a intersecção dela com essa metade de circunferência, ó. Então, eu vou marcar esse ponto e aqui a mesma coisa. Vou vir aqui nesse centro e marcar um outro ponto. Vou chamar esse ponto aqui de ponto D. E vou chamar esse ponto aqui de ponto E. Qualquer nome que você se sentir mais confortável. Essa parte AD e essa parte EB já são 2 partes do nosso arco, né? Já são 2 arquinhos aqui. Agora, a gente vai encontrar a sua outra parte. Então, a gente vai com centro em E, determinar um ponto que esteja a uma distância C e na nossa mediatriz, ó. Então, fiz com centro em E, raio AC, determinei esse ponto. Poderia fazer com centro em D também, tanto faz, a intersecção vai ser a mesma. Como eu já tenho a mediatriz, só me basta 1. Então, aqui, vou nomear esse ponto de H. Tudo bem? Então, a gente já fez algumas construções aí. Vou fazer uma agora com centro em H, não preciso da circunferência inteira, só preciso de uma parte que vai estar nessa direção e uma parte nessa direção. Com centro em D, eu vou marcar a intersecção, com centro em E, eu vou marcar a intersecção. Tudo bem? Encontrei esses 2 pontos, vou chamar esse ponto de F e esse ponto aqui de ponto G. Tudo bem? Então, ó, gente, primeiro passo, mediatriz, determina o ponto C. Segundo passo, centro em C, metade de uma circunferência. Terceiro passo, com centro em A, determina o ponto D. Com centro em B, determina o ponto E. Tudo com a mesma medida de compasso. Qual a medida? AC. Depois, com centro em E, encontro o ponto H, encontrei. Agora, com centro em H, faço aqui uma parte de uma circunferência, a mesma coisa aqui, e marco a intersecção com a circunferência de centro em E e com a circunferência de centro em D. E aí, eu basicamente acabei de encontrar os outros 2 centros do nosso arco. Então, com centro em G, de E, eu vou pegar o arco. Fiz aqui, com centro em F até D, também vou determinar o nosso arco. Essa é a última parte do nosso arco, gente, ó, eu vou forçar um pouco, que é passar aqui de novo,
Só para evidenciar para vocês quem que é o nosso arco, galera. Essa gotinha aqui, ou seja, do ponto A ao ponto D, ao ponto H, ao ponto E, ao ponto B. Esse é o nosso arco. Se eu olho para esse arco, gente, o vão desse arco, a flecha e o centro são os seguintes. O nosso vão é o inicial, AB. A nossa flecha seria a altura do nosso arco, então, a distância do vão até o ponto mais alto. Nesse caso, é o segmento CH. Note que o segmento CH seria perpendicular ao vão, porque CH pertence à mediatriz, certo? Então, é perpendicular. Os centros, olha só. De A até D é uma circunferência de centro em C, certo? Depois de DH é uma circunferência de centro em F. De H até E é uma circunferência com centro em G. E de H até B é uma circunferência com centro em C. Então, eu não preciso repetir o ponto. Esse é o nosso arco contracurvado. Muito bonitinho, fofinho, parece uma gota e tem essas propriedades. Beleza? Espero que tenha ajudado, que tenha, enfim, que você tenha conseguido construir. Qualquer dúvida, comenta aqui que eu respondo pra vocês. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal. E não se esqueça sempre, bora construir?